A maioria dos personal trainers deixa de enriquecer o seu currículo, de fazer uma entrega melhor, porque não sabe como conversar durante a avaliação física. Eu sou o professor Dodô e eu vou estar te ensinando hoje 5 pontos cruciais para você fazer durante o atendimento de avaliação física. Sabe aquele momento que você está com o adipômetro, aquele momento que você está com a fita métrica, o que você deve falar, como você deve se posicionar e principalmente o que você deve fazer para que o seu cliente tenha uma percepção que, opa, esse profissional é diferenciado, esse profissional é realmente um cara muito atento, expert, ele está ligado naquilo que eu quero alcançar, naquilo que ele vai fazer, as ferramentas que ele vai usar para fazer com que eu alcance aquilo que eu quero tanto conquistar. Então são 5 pontos cruciais, tá? 5 momentos que você vai usar a avaliação física para criar um nível de autoridade mais elevado, fazer com que o teu perfil profissional durante o atendimento fique mais rico e que aquele aluno ele enxergue isso só porque da forma como você vai falar, manusear, se posicionar e conversar com ele. Então, 5 pontos cruciais, tá? O primeiro deles é por que o cliente precisa entender que a avaliação física é muito importante. Então vamos lá, eu pego um aluno, tá? Tenho lá, fecho o contrato com o cliente e eu converso com ele, pô, a gente precisa fazer a primeira avaliação física. Mas por que, professor? Por que, Dodô, eu devo fazer a avaliação física? Como que você fala com o seu cliente, né? Como que você se posiciona? Vamos botar um nome aqui aleatório, Matheus, por exemplo, eu vou entregar uma avaliação para o Matheus. Dodô, por que eu devo fazer a avaliação física? Matheus, você vai treinar comigo, você vai obter resultados, provavelmente você vai se enxergar na frente do espelho e você vai notar mudanças físicas. Você vai notar que durante o treinamento que eu estou prescrevendo para você, esse acompanhamento, o seu físico, o seu corpo ele está mudando. Mas não tem nada mais interessante ou até mesmo importante você visualizar isso em números, em uma planilha, em você enxergar resultado e você ver no papel a real mudança significativa que o meu treino está fazendo para você. Então eu poderia simplesmente como um profissional qualquer entregar o treino para você. Você vai lá, faz, você vê no espelho que você está mudando, mas eu quero ir além disso. Eu quero fazer com que você enxergue no papel a mudança que eu trago para ti. B, como isso enriquece a avaliação física e como você dá importância elevada para a avaliação física, e no momento que você dá uma importância elevada para a avaliação física, o seu cliente, ele entende que, cara, isso é muito importante. E olha só como isso prende o seu cliente com você, porque se hoje a gente for analisar a maioria dos personal trainers, no Brasil em geral, tá? No Brasil em geral, em todos os estados, poucos fazem ou realizam a avaliação física. A maioria não faz a avaliação física. E você, colocando a real importância da avaliação física para o seu cliente, você se torna um profissional diferenciado. Ah, mas aqui na região que eu atendo tem alguns personagens que fazem avaliação física. Ok, bem provável que sim, mas ainda assim é a minoria, tá? E talvez boa parte deles não vai usar essas estratégias que eu vou estar passando para vocês aqui. Então a primeira parte, tá? O primeiro ponto é mostre para o seu cliente a real importância de ele estar fazendo a avaliação física. E o segundo ponto qual é, Dodô? O segundo ponto é por que eu faço a avaliação física e eu não me baseio somente pela balança. Olha só que ponto interessante. Inclusive eu vou mostrar aqui para vocês. Adipômetro, avaliação física, balança são coisas diferentes. Elas atuam junto, a gente usa essas duas ferramentas, mas são coisas distintas. E por que você deve conversar isso com o aluno e qual deveria ser a frase que você vai usar? Então vamos lá, o Matheus chegou para mim. Dodô, por que eu não posso ficar só na balança? Porque eu tenho que fazer avaliação física. Eu estou usando o exemplo do Matheus, mas você pode colocar isso, por exemplo, para a Flávia, para a Joana, para a Eliane. Eu estou só usando um exemplo que é o Matheus aqui. Então imagina o Matheus, o seu cliente chegou para você e você vai explicar assim para ele. Olha só, Matheus, por que a gente não fica só na balança, tá? Quando a gente fala em massa muscular e gordura, a gente precisa entender que a gordura ela ocupa um volume maior no corpo humano, só que ela é menos densa, ou seja, ela não pesa tanto quanto o músculo pesaria. Então, quando a gente faz a avaliação física, a gente consegue enxergar se eu estou perdendo gordura ou se eu estou ganhando massa magra. Mas o que tem a ver com a balança, né? Qual que é o diferencial com a balança? Porque imagina a situação hipotética, tá? Esse indivíduo, ele perde gordura, a gordura ela é maior, só que ela é menos densa, mas ela ganha massa muscular, só que a massa muscular é mais densa. Se ela é mais densa, ela é refletido lá na balança. E se ela é refletido na balança, isso faz
com que o seu peso muitas vezes aumente ou até estagne, mas aquele indivíduo está emagrecendo, está ficando com um corpo mais definido. Olha só como é importante você salientar isso para o aluno e, novamente, né, gente, ressaltando a importância da avaliação física. Então, colocar para o seu aluno por que você deve usar a avaliação física e não se basear somente pela balança, principalmente por marcadores de gordura e massa muscular, é outro fator interessantíssimo que faz com que você eleve o nível do seu atendimento e realce a importância da avaliação física. Então, terminando o ponto 1, o ponto 2, que eu poderia dar para vocês o terceiro, na verdade, é por que o cliente ele deve fazer a reavaliação física e como você deve encaixar isso durante o atendimento. Você fez o primeiro atendimento, você fez as avaliações físicas, você conversou, explicou para ele sobre a diferença da balança, explicou para ele a diferença da avaliação física e explicou para ele qual é a real importância da avaliação física. Agora você coloca para ele por que ele deve voltar a fazer essa reavaliação com você. E entenda que no momento que você conversa com ele sobre fazer a reavaliação, você já coloca um vínculo no qual ele fica preso com você, porque ele entende que, cara, eu preciso fazer a reavaliação física com esse meu profissional, eu estou preso com ele. E não é preso no sentido ruim, é numa sensação de que, cara, eu preciso estar com ele porque ele vai me entregar essa modelagem, né? Esse planejamento no papel. Então você coloca para ele, Matheus, novamente Matheus, por que a gente vai fazer a reavaliação física daqui 3, 2 meses, 1 mês? Porque é a única forma de eu... Olha só como você vai enriquecer o seu posicionamento. É a única forma de eu demonstrar para você, no papel, né, ou em números, a sua evolução. Então, a única forma de eu colocar no papel, na planilha, é com a avaliação física. Você vai ver, novamente, né, você vai ver mudança na balança, você vai ver mudança ali no seu físico, ou não na balança, né, conforme a gente estava conversando antes, mas basicamente você vai ver mudança no seu físico, você vai ver mudança na frente do espelho, você vai ver mudança nas suas roupas, mas no papel, na planilha, é somente com uma avaliação física. Então eu quero muito mostrar para você que a forma como eu trabalho, eu entrego resultados. E isso faz com que eu fidelize com meus clientes. E eu fidelizando com meus clientes como? Através dessas mudanças. De forma aparente eu demonstro no relatório das reavaliações físicas, dos métodos de comparação que a gente tem entre uma avaliação física e outra. Então é importante fazer a reavaliação física, ela é primordial. Então, primeiro ponto, é importante fazer avaliação física. Segundo ponto, por que a gente não usa a balança? Terceiro ponto, por que eu preciso fazer uma reavaliação? Você está assistindo esse vídeo e você já percorreu alguns minutos aí comigo e você já percebeu que tem bastante coisa que você consegue falar com o seu cliente e fazer com que ele tenha essa percepção da importância de fazer a avaliação física e de ter esse acompanhamento mais próximo através do adipômetro, através da avaliação física realmente com o profissional que está ali com você. E aí eu tenho os dois pontos agora, que são os dois pontos finais, que eu acho bem legal a gente salientar e conversar mais sobre, porque vai fazer a diferença também, e por mais que você se questione, mas tem muito assunto aí, cara, você vai ver que durante o atendimento, a conversa ela vai discorrendo e esses assuntos, você conforme for fazendo, se torna muito rápido e muito mais prático de você verbalizar ou passar para o seu cliente. E é aquela máxima, né? Quando você é um profissional, quanto mais conteúdo você tem para entregar, mais o seu cliente enxerga em você. Claro que você não vai ser um papagaio que não para de falar, né? Eu tô aqui no vídeo, não paro de falar porque eu tô aqui gravando para vocês. Mas durante a avaliação física, vocês vão estar conversando, vocês vão estar sinalizando outros pontos. Mas é importante que você tenha um conhecimento aí para passar para o seu cliente, você tenha um conhecimento aí para compartilhar e fazer com que realmente o seu aluno ele enxerga em você um ótimo profissional. E o quarto ponto que eu quero colocar já aconteceu comigo algumas vezes, tá? De clientes usarem o seguinte termo, tá? Dodô, na primeira avaliação, ou até mesmo nas demais, tá? Dá para usar esse exemplo que eu vou colocar para você. Dodô, eu fiz a avaliação física, mas eu estou muito triste e muito chateado. É legal falar sobre isso, gente, porque quando a gente trabalha com pessoas, seres humanos, a gente precisa entender de comportamento, tá? E quando a gente fala que uma pessoa tá triste, que ela tá para baixo, isso pode interferir na sua fidelização de cliente, tá? Então, e ali é o momento que você usa, tá? Para mostrar empatia,
mostrar que você é um ser humano e que você está ali não somente pela grana dele, mas sim para entregar um ótimo resultado. Então, quando o seu aluno fizer avaliação física, provavelmente isso acontece quando a pessoa está com sobrepeso, tá? Acontece também com pessoas que estão muito magras, mas a grande maioria acontece com pessoas que estão sobrepeso. Ela fez a avaliação física, ela fica muito triste. Qual é a sua falha e como você deve se posicionar perante um aluno desses, tá? Um aluno desses é um momento que você usa para conversar com ele da seguinte maneira: Matheus, o que você precisa entender dessa primeira avaliação física? Que aqui são somente marcadores. Esses marcadores não é quem você é. Ou seja, não quer dizer que o que está aqui na planilha significa quem é o Matheus, e sim marcadores iniciais de um processo de evolução que a gente vai ter nessa longa caminhada e jornada que vamos trabalhar junto. Então você percebe que você usa a ferramenta, tá? A ferramenta, e cara, isso é muito humano, isso é muito louvável, na verdade. É um trabalho que somente quem é personal trainer, né, consegue enxergar e que ama a profissão, tá? Precisa amar a profissão, se não ama a profissão não vai enxergar isso que eu tô falando. Se você ama a profissão, você vai se identificar comigo nesse exato momento, que é você mudar a vida daquela pessoa. E você usa essa ferramenta da avaliação física para mostrar para ele que aquilo não define quem ele é, e sim que são marcadores que vai ser marcadores que vão iniciar o seu trajeto nesse processo de emagrecimento, nesse processo de ganho de massa magra, nesse processo de transformação de vida desse indivíduo. Então, fazer ele enxergar isso de um lado humanizado é totalmente único e é um diferencial de todo profissional que trabalha com o ser humano e que quer ter uma ótima fidelização na sua carteira de cliente. E o quinto ponto é: Matheus, agora que fizemos a avaliação física, qual que é o próximo passo? Aqui você vai fazer o fechamento da sua avaliação física, tá? Isso aqui você vai usar basicamente com todos os clientes que você tem. Você já deve ter ouvido falar de nutricionista ou até mesmo personal trainer, principalmente de grande rede, que é o famoso treino de gaveta ou a famosa dieta de gaveta. Você entrevista a pessoa, né, no caso nutricionista, e já entrega a dieta. O personal trainer entrevista o aluno, já entrega o treino. Aqui você não. Aqui você vai ressaltar o como é importante você ter avaliação física e você fazer a análise dessa avaliação física para entregar o treino. Ou seja, você não vai somente entregar o treino para esse cliente, para esse aluno. Você vai estudar. Então você vai encerrar a avaliação física falando assim, ó: Matheus, finalizei aqui a tua avaliação física e agora eu vou pegar e vou ler minuciosamente, com bastante atenção, e fazer a prescrição do seu treino. Então, eu peço que você me dê um tempo para que eu possa organizar todo o treinamento elaborado de forma individualizada, porque isso é o trabalho do personal trainer, né? E me dê um tempo, um período para que eu possa entregar o treino para você. Uma dica é: mas o meu aluno ele já quer treinar, Dodô, ele precisa do treino. Uma dica é: eu vou te entregar esse treino aqui, ó, mas ele é um treino provisório. Um treino provisório para que você me dê tempo para que eu possa entregar realmente o treinamento individualizado para você. Então perceba que o seu cliente ele já enxerga que esse profissional realmente ele é um cara muito atento e vai me entregar aquilo que realmente necessito e não é um cara afobado. Então, se você gostou dessas dicas, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, porque toda semana eu vou estar entregando para vocês um conteúdo, tá? Para que vocês elevem o nível do seu atendimento, ou seja, vamos se tornar profissionais melhores, vamos fazer com que a sua entrega seja realmente um nível ouro, um nível realmente acima da média, para que você cobre mais, para que você tenha mais clientes e para que principalmente você se torne um profissional muito bem reconhecido na região que você atende. Eu sou o Dodô e vou estar te auxiliando a alcançar esses teus objetivos como um ótimo profissional. Conta comigo.